Bem-vindos, amigos do Cafezinho com Pimenta, sejam bem-vindos a essa live com o deputado estadual Gessé Lopes. Deputado, primeiramente agradecer pelo tempo cedido aí para falar aqui com a gente. É uma honra muito grande estarmos aqui com o senhor hoje. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema que você escolheu, é muito importante. Ainda gera muita dúvida para muitas pessoas o que rege a questão do impeachment aqui em Santa Catarina. E eu gosto muito de estar podendo falar sobre o assunto, sempre de coração aberto, sem esconder nada, até porque não tenho nada a esconder sobre o processo todo que se tramita aqui em Santa Catarina. Então, é um prazer poder estar aqui junto com você, poder conversar sobre esse assunto. Deputado, muito mais uma vez obrigado. Então, primeiro fazer uma introdução. Pessoal, aqui a gente abrange o Brasil inteiro, né? E primeiramente queria pedir para você se apresentar para ainda quem não te conhece, né? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho em Santa Catarina, como que o senhor entrou para a política, um pouquinho antes de a gente começar esse tema sobre o impeachment do governador Moisés e da vice Daniela Rainer. Eu sou, de formação, eu sou odontólogo, sou dentista, me formei no ano de 2006 e entrei na política por causa do Bolsonaro, por admirar seus posicionamentos, por concordar com a luta que ele travava ainda enquanto deputado. E desde 2013 eu vesti a camisa Bolsonaro presidente. E, logicamente, nunca foi minha pretensão ser deputado, isso aconteceu de forma muito natural, por eu ter encabeçado aqui na minha região, ser um dos pioneiros, inclusive, nessa campanha gratuita e espontânea aí pelo Bolsonaro pro pleito de 2018. Acabei virando uma espécie de liderança, né? Porque num momento assim tão difícil de se falar em conservadorismo, de se defender uma pauta igual do Bolsonaro, que era extremamente atacado por narrativas que o colocavam como nazista, racista, machista e tudo, entrar nessa luta bem no meio onde isso estava em alta. Então precisava de muita coragem, né? Muita coragem e convicção de poder defender as pautas, as bandeiras e dizer que ele estava certo e que ele não era nada disso. Então eu levantei essa bandeira, botei a minha cara a tapa, coloquei minha clínica aqui, né? Tive convencimento do pai. A gente chegava a ser ameaçado, mas nunca esmorecemos. E isso fez com que a minha liderança natural aqui, eu agradeço, né, a todos que confiaram em mim nesse sentido. E quando o meu nome saiu aqui, foi muito bem quisto o pessoal. Fiz uma campanha bem modesta, campanha bem sem dinheiro, só na base do apoio, na base de realmente ir na rua, conversar com as pessoas, mostrar as propostas. Minha proposta principal de campanha foi a economia de verba de gabinete, onde hoje, em um ano e meio de mandato, eu já economizei quase 2 milhões Que legal. Só deixando de usar verbas disponíveis de gabinete. E estou seguindo certinho a linha, a risca, aquilo que me rege como um conservador, como um deputado do Bolsonaro, né, a qual fui eleito. Então, é isso que eu procuro fazer aqui em Santa Catarina. Que legal, que legal. Agora a gente vai passar para aquela fase agora do realmente falar do governador, sobre o impeachment sendo tramitado aí na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Primeiramente, para o pessoal que está em casa entender, por que esse processo foi protocolado, por que ele foi aceito pelos deputados aí na Assembleia Legislativa, qual foi o motivo, quando que ocorreu esse indício aí de irregularidade? Vamos lá. Tu sabe que o processo de impeachment ele se inicia na Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa é uma casa política, né? Mas para uma coisa dessa, que não seja por fato de corrupção, mas que seja por improbidade administrativa, precisa ter um apoio popular muito grande para isso ir para frente, né? Precisa ter um anseio da população contra o governador, porque senão a coisa não anda, né? Porque os próprios deputados ali, eles estão ali por causa do voto do povo. E eles querem se manter ali e precisam do voto do povo. Então, se o povo quer uma coisa, em sua grande maioria, eles não vão contra. O que acontece é que o governador Moisés ele perdeu todo o apoio popular que ele tem, né? Primeiramente, por se afastar das pautas do Bolsonaro, por muitas vezes até se colocar contra o Bolsonaro, sendo que ele
vestiu a camisa e foi eleito por conta disso. Então as pessoas deixaram de gostar do governador por causa disso. E quando chegou na pandemia, teve diversas irregularidades, diversas coisas que ele fez que o povo não gostou. Primeiramente com os lockdowns tão restritos, né, levando a mais de 500 pessoas a terem desemprego aqui em Santa Catarina. Teve dispensas de licitações milionárias nos portos aqui de Santa Catarina, dando a desculpa da pandemia. Então, totalmente suspeitos essas questões. Teve o hospital de campanha, que foi um fiasco aqui, que ele queria centralizar tudo em um hospital de campanha, várias UTIs, por um valor absurdo, bem na cara dura, assim, muito superfaturada. Então, ele teve até que, inclusive, voltar atrás, teve impedimento da justiça para botar isso para frente. E culminou com os respiradores, né, por questão da compra de respiradores, que ele fez um pagamento antecipado. O dinheiro praticamente quase todo ele sumiu, foi recuperado acho que uns 11 milhões e os equipamentos não chegaram. Então isso aí culminou com um pouco o apoio que ele ainda tinha por fazer um governo mais técnico. Ele perdeu todo esse apoio quando aconteceu tudo isso na pandemia. Então as pessoas têm vergonha ou têm medo de defendê-lo publicamente. Então tudo isso, esse conjunto de fatores, esse afastamento com o Bolsonaro, esse descrédito com a população nesses fatores, tendo o secretário preso, então fez com que ele perdesse qualquer apoio popular. Então, uma coisa que seria difícil para qualquer governo, para qualquer assembleia botar para frente, se ele tivesse lá 7, 8 deputados aguerridos em favor dele, a coisa não andava. Mas estava tão desfavorável para o governador que andou. Marcelo, mas tu está dizendo que o fator técnico não importa, importa política, é os dois. Primeiro, precisa ter um fator técnico, um fator que realmente possa colocar ele em xeque, mas isso só vai para frente quando tem um interesse político também, porque a Assembleia é político. E a questão do aumento dos procuradores, realmente existe um indício de improbidade administrativa. E eu dou só um exemplo antes de falar sobre o fator técnico. Por exemplo, o governador passado, ele teve mais de 40 pedidos de impeachment arquivados. Caramba. E talvez, eu não tenho conhecimento de todos, mas talvez muitos deles mais graves do que esse do governador atual. Só que ele, do jeito dele, ele conseguia construir maioria, ele tinha um apoio popular. Então a coisa não saía nas mídias, não tinha uma pressão. O governador Moisés, ele foi eleito para fazer diferente, para ser mais pulso firme, com certas pautas, né? Então ele deixou a desejar. E como ele não comprou cabos eleitorais, ele não comprou partidos, não comprou nada, ele chegou lá com o apoio do povo e ele decepcionou o povo. O povo botou, e eu posso dizer com toda certeza, o povo está tirando, porque ninguém na rua está fazendo força para que ele fique. Então, teve até uma carreata, né? Que foi praticamente algo assim absurdo, assim, que não foi quase ninguém, o pessoal foi zombando até. Parecia mais uma carreata física mesmo, né? Assim, era de cenário de realmente alguém que estava morrendo e eles estavam levando o caixão, porque eram 40 carros, fizeram um alarde, uma carreata já atrasada, porque deveriam ter feito isso uma semana atrás para pelo menos tentar alguma coisa, mas fizeram porque já estava tudo resolvido na Assembleia. Fizeram uma manifestação de secretários, né? Os secretários passaram na frente da Assembleia tudo com carro fechado, ninguém mostrando a cara, ninguém se mostrando indignado. Então, tu vê que era uma coisa muito assim, mesmo que as pessoas fazendo, estavam com vergonha de fazer aquilo. E muito fora de ser muito triste de ver um governo esvaindo em pedaços, sem nenhum apoio popular. Só hoje quem ainda se interessa pelo governo é quem tem algum cargo lá, alguma coisa assim. Mas que ainda assim eles são retalhados, não conseguem defender o governo porque realmente perdeu toda a moral, toda a credibilidade. Voltando agora para a questão técnica. A questão técnica é o seguinte, para ficar bem fácil e simples de todo mundo entender. Os procuradores do Estado,
eles queriam fazer uma equiparação salarial com os procuradores da Assembleia Legislativa. O pessoal da Assembleia Legislativa ganha um pouco mais, eles queriam uma equiparação salarial. Entrou um grupo de 19 procuradores mais antigos, que eles entraram com mandato de segurança e eles conseguiram uma liminar para que fosse dado essa equiparação salarial para esses 19 procuradores. Aí, antes disso, deixa eu voltar um passo antes. Na reforma administrativa do ano passado, eles entraram com um projeto na Assembleia Legislativa, fizeram o lobby deles, uma associação dos procuradores, incluindo na reforma administrativa da ALESC ano passado, a possibilidade de fazer este aumento. Então, ele entrou na Assembleia Legislativa, tramitou e entregou para o governador. Governador, você pode fazer o aumento se você achar que deve. Beleza. Esse é o trâmite legal. A Assembleia Legislativa formula e manda para o governador. Sabe, o governador, isso em junho, ele vetou. Ele falou assim, não temos previsão orçamentária, não temos dinheiro, não podemos fazer essa equiparação salarial. Ele vetou. Então, não tem mais o que a gente construiu na Assembleia, ele vetou, ok. 4 meses depois, inexplicavelmente, ele concedeu esse aumento. Então, foi feito de forma administrativa, sendo que esse tipo de aumento, ele precisa passar por um procedimento de lei. É preciso passar pela Assembleia Legislativa para que depois fazer o aumento. E não foi o que aconteceu. Quando foi feito isso, ele vetou. E depois de 4 meses, falando que não tem dinheiro, aí ele fez o aumento. Aí foi para a mídia e tal, e aí foi se descobrir o que aconteceu. Agora, voltando à questão lá do mandato de segurança. O que houve? Depois que ele não aceitou o aumento lá, que a Assembleia Legislativa deu para ele a oportunidade, ele não aceitou, os procuradores procuraram outra forma de fazer isso. Eles entraram com mandato de segurança, esses 19, conseguiram, e esses 19 procuradores poderiam, então, estar recebendo essa equiparação salarial, esses 19. O pessoal ali, a associação, ou sindicato, os procuradores, enfim, eles pegaram essa decisão, que era para 19 procuradores, fizeram um bem bolado ali e entregaram para o governo como se fosse uma determinação judicial para fazer o aumento para todos, e não só para aqueles 19 ali. Ou seja, se os procuradores enganaram o governador, isso aí é problema deles. Quem está no governo é ele que assinou. Eles entregaram para o Tasca entregou para o governador, o Tasca é o secretário da administração, e eles assinaram como se estivessem assinando uma autorização judicial. O que, na verdade, não era. Na verdade, essa ação judicial era só para 19, não para todos os procuradores. E isso, então, foi em outubro e começou os pagamentos. Em janeiro entrou o primeiro processo de impeachment sobre o assunto. E quem estava no comando naquele momento era a vice-governadora. O Moisés, o governador, saiu de greve, saiu de férias, e ela assumiu, então, no dia 6 de janeiro. E no dia 17 ela foi notificada que estava entrando na Assembleia Legislativa um processo de impeachment por causa de uma possível irregularidade na questão dos aumentos dos procuradores. Ok? O que ela fez? Ela enviou uma carta, tem essa carta, pedindo uma explicação para o Tasca, que é o da Secretaria da Administração. Nisso, passou alguns dias, ela largou o governo no dia 20, ela não se manifestou, nem para lá, nem para cá, não fez nada. O governo dia 20 não foi mais. No dia 27, ela já não estava mais no governo, ela assinou uma carta, mandou para a Assembleia Legislativa dizendo, com outras palavras, que Assembleia Legislativa, vocês podem arquivar esse processo de impeachment, porque o pagamento está tudo ok, está tudo dentro da legalidade. Ou seja, quando esteve no governo foi notificado, não fez nada, e ainda, ao invés de dizer que, não sei, não é culpa minha, não fui eu, tem que investigar, não, ela disse o quê? Está tudo ok, pode arquivar esse processo de impeachment, porque o pagamento está tudo dentro da legalidade. Foi
aí que ela se complicou. Foi aí que ela entra, então, como também supostamente culpada por isso, por não ter, quando podia ter feito algo, não fez e ainda disse que estava tudo certo. Por isso que ela também está sendo investigada. Passou algum tempo, acho que em fevereiro ou março, o Tribunal de Justiça falou assim, ó, não paguem os retroativos, porque eles estavam pedindo até os retroativos. Então, mas continuou os pagamentos. Aí, em abril ou maio, a Justiça determinou que parasse de pagar, de pagar tudo. Não paga mais, para tudo, não paga mais nada, porque a gente precisa ver se isso está correto ou não. Então, assim, o governador assinou, a vice endossou e a Justiça mandou de parar os pagamentos. Então, tem tudo um indício, um corpo técnico para dizer que tem sim, ou pode ter, um indício de crime de responsabilidade. O fato existe. Nós não temos que investigar se isso que eu falei aqui para ti aconteceu ou não. Isso aconteceu. Agora, o que tem que ser investigado é se isso se engloba num crime de responsabilidade por improbidade administrativa e se isso é passivo de cassação. E é isso que está sendo investigado. Então, lá na votação na Assembleia, o que eu falei? Há indícios. Não estou incriminando ninguém. Existe um fato. Nós não sabemos, nem a própria Justiça sabe se isso foi crime de responsabilidade ou não. Então, não cabe a mim agora aqui na Assembleia dizer que não. Seria irresponsabilidade minha morrer, matar, parar de investigar. Precisamos jogar isso para frente para que continue as investigações e ver se realmente isso foi crime de responsabilidade. Por isso que agora foi para o barulho. Deixa eu ver se... Melhorou? Peraí. Melhorou. Por isso que agora ela vai para a próxima fase, onde vai ser até feita uma análise mais técnica, sendo que agora tem desembargadores juntos. Né? Então, vai ser uma comissão com 5 deputados, 5 desembargadores e mais um do Tribunal de Justiça sendo o presidente. Então, tende a ser uma avaliação mais técnica. E ali eles vão poder provar se realmente são culpados ou não. E espero que a justiça seja feita. Então, o procedimento técnico é esse. O ambiente político favorável para o impeachment. E aí tem aquela questão, claro, mas e a vice? Porque aí tem aquela questão política da vice-governadora. Né? Por exemplo, mas a vice é do Bolsonaro, ela não traiu o Bolsonaro, ok. Mas só que não existe um interesse político da Assembleia Legislativa em manter a vice-governadora. E isso a gente sempre deixou muito claro para ela. Olha, a vice-governadora, Daniela, se tu quiser se manter politicamente, tu tem que construir com quem tem voto. Quem tem voto? Os deputados. Tu tens que construir 14 votos. Se tu não tiver 14 votos, não dá nem para começar. A gente falou para ela. Esse era o primeiro passo. Quando a gente ainda descobriu que ela seria a primeira a ser votada, praticamente melou qualquer possibilidade da gente tentar ajudar. Primeiro porque nós estaríamos sendo incoerentes em dizer que ela não é culpada e Moisés é, sendo que ela assinou e avalizou. Mas politicamente, pela causa, assim, a gente ainda assim tentaria ser controverso nesse sentido, mas se tivesse um resultado prático. Só que se a gente salvasse ela, em primeira instância, na segunda a ser votado seria o Moisés, que tinha 5 votos, mas aí os deputados diziam, a Daniela se salvou. De 5 votos, o Moisés passaria para uns 30 votos e se salvaria também. E não era o interesse da maioria. Foi uma decisão que a gente precisou tomar. A gente sentou, conversou, a gente fazia pesquisa. Ninguém queria o Moisés. A minha última pesquisa deu, na minha página deu de 96% pessoal querendo tirar o Moisés. Então, eu sempre fiz isso pela maioria esmagadora. Nós temos que derrubar o Moisés. E se tiver que cair a vice junto por causa disso, vamos fazer. Desde que tenha indícios técnicos. E tinha. Então, agora lá, a nossa parte a gente fez. Agora, é lá com a questão da comissão mista. E lá é que eles vão decidir, então, mais tecnicamente. Mas a questão política, infelizmente, não teve como salvar ela. Então, ela tem que se salvar na questão técnica.
Mostrar que aquilo ali que ela fez realmente não é culpa dela, enfim. O que eu acho difícil. Eu acho que lá na frente, ou vai ser decidido, ou vai ser culpado os dois, ou não vai ser culpado ninguém, porque na minha concepção, por mais que eu goste dela, tudo, mas ela avalizou tanto quanto Moisés avalizou. Então, se salvar um, vai estar salvando o outro também. Então, eu acredito que esse processo na comissão mista é isso. Ou vai salvar os dois, ou não se salva ninguém. Sim, sim, sim. E atualmente, hoje, qual está na comissão mista e tal, e qual a sua expectativa? Que avance na comissão mista e depois da comissão mista segue para o plenário, uma coisa assim? Não, não. Agora como é que é? Semana que vem, acho que é dia 7 de outubro, a comissão mista, eles vão definir o seguinte, eles vão sentar, o relator é o deputado Kennedy, que foi feito através de... Os 5 deputados foi através de votação no plenário, e os 5 desembargadores foram feitos por sorteio. Feito esse, foi definido, então, os 10, aí foi feito um novo sorteio para ver quem seria o relator desses 10. E quem é o relator é o deputado Kennedy Nunes. Tá? Aí ele, agora no dia 4 de outubro, se eu não me engano, 4 ou 7, o deputado Kennedy vai fazer uma relatoria do caso e vai botar em votação. Eles votando, acredito que a relatoria dele vai ser em desfavor do governo e da vice, pelo tudo que ele vem demonstrando, eu já imagino que vai ser. E essa vai ser colocada em votação. Se a maioria decidir em favor da relatoria dele, imediatamente o vice e a governadora a vice-governadora e o governador são afastados do cargo por 180 dias. E nesses 180 dias, essa mesma comissão dará início a investigações, a oitivas, a tudo que eles necessitam até chegar num acordo. E, no final, vai ter mais uma votação e aí decidir se eles vão ser realmente cassados ou não. E esse processo pode levar até 180 dias. Esse é o processo. Em caso de afastamento dos dois, do vice e do governador, quem assume a cadeira do governo de Santa Catarina? Como na mesma questão do federal, assume o presidente da Assembleia Legislativa, é o Júlio Garcia hoje. Sim, sim. E em alguns tweets que você fez lá na sua conta do Twitter, chegou a dizer que a deputada, a advogada Karina Rufo teria ligado em nome do presidente sem autorização dele, né? Eu acho que eu tenho até os tweets aqui, se puder mostrar rapidinho aqui, a gente mostra aqui, o pessoal vê. Mas como que foi isso? Ela ligou para você, ela te mandou uma mensagem? Então, vamos lá. Essa questão foi o seguinte, ela decidiu... Posso falar ou tu quer ler o tweet? Pode falar, a gente vai passando aqui para o pessoal ler, fica à vontade. Desde o início dos trabalhos da vice nesse processo, a gente sempre foi muito solícito com ela. Sempre foi, a gente sempre conversou, a gente sempre atendeu ela, sempre passamos para ela a verdadeira situação da Assembleia Legislativa. E a gente sempre disse para ela, olha, vai ser difícil, é uma construção difícil, porque os deputados politicamente não te querem. Né? Então, não adianta a gente dar uma expectativa tão boa nesse sentido. Porque o que os deputados vão optar? O que eles têm que escolher? Vamos manter o governador Moisés apanhando lá 2 anos, sem apoio nenhum, para chegar fraco na próxima eleição, e esses deputados do MDB, o deputado do PL, poderem colocar os seus candidatos a governador. Geralmente é isso. Né? E quando eles voltam lá, eles vão jogar contra um Moisés fraco, eles têm maior possibilidade de ganhar. Agora, se a vice entra, faz um governo, né, teria tudo para fazer isso, um governo mais alinhado ao Bolsonaro, mais conservador, automaticamente teria o nosso apoio na casa, coisa que Moisés não tem. Então, elas fariam um governo forte, retomariam o governo forte, e lá nas eleições, para o pessoal do MDB, para o pessoal dos outros partidos, seria, para eles, muito pior. Ter um governo forte lá para depois, numa eleição, eles combaterem nas urnas. Então, eles pensam nisso também. E isso não é errado pensar, não é crime. Pode ser imoral, pode achar o que tu quiser.
mas faz parte do jogo. E eles podem, como eu falei, eles não precisaram nem dizer se votaram em A e B, ou assim, ou assado, e nem se manifestaram. Teve gente que simplesmente votou sim e pronto. Teve gente que se manifestou, teve gente que não. Eu, como eu falo, se a pessoa quisesse votar no impeachment porque não gostou do chapéu da avó do Moisés, poderia. Eles votam como eles querem. Então, os deputados, eles pensam no que é melhor para eles também, por mais que eles não exponham isso, mas na prática a gente sabe que é isso. Ou, então, se a gente vê que eles vão pensar, pô, será que nós vamos deixar um Moisés, ou vamos deixar uma Daniela, ou a gente pode tirar eles e colocar um nosso? Eles pensam nisso também. Né? Não é o meu caso. O meu caso sempre foi o foco me vingar do Moisés politicamente. Não tem nada contra ele pessoalmente, mas por tudo que ele deixou de fazer pela causa e o afastamento que ele teve do Bolsonaro. É questão de honra a minha causa. E se tiver que... Eu sempre deixei claro para a própria vice, olha, se tiver que tu cair junto para vir derrubar o Moisés nesse processo, infelizmente vai acontecer. Então tem que construir. Eu sempre ajudei. Eu conversei 45 minutos com ela um dia antes da votação. E a estratégia dela, de usar essa estratégia narrativa, que é ela ou o Júlio Garcia, porque não existia esse panorama. Porque se a gente salvasse ela, seria o Moisés. Então não tinha uma escolha assim, Daniela ou Júlio Garcia. Não tem essa escolha. É Moisés ou Júlio Garcia. Essa sim, essa é a escolha. O Júlio Garcia por quê? Porque ele assume interinamente. Né? Então essa é a escolha que sempre foi, que tem que ser colocada em jogo. E eu falava para ela, vice, se tu disser que é tu ou o Júlio Garcia, é óbvio que todo mundo, e até eu vou querer que seja tu. Mas, na verdade, na prática, isso não existe. Porque se a gente te salvar, eu salvo Moisés. Então, é assim, é Moisés ou Júlio Garcia. Aí, a partir da hora que ela lançou essa ideia como estratégia para se salvar, eu falei para ela, tu vai botar a gente em maus lençóis. As pessoas vão achar que a gente está com o Júlio Garcia. Não é isso. Não é esse o nosso objetivo. Sabe, o nosso objetivo é derrubar o Moisés. Ela insistiu nisso. E a questão da Karina Cufa, que agora a gente entra ali. A Karina Cufa, eu acredito que tenha sido uma estratégia dela. De fazer o seguinte, ela é advogada do Aliança. Se eu pegar uma advogada do Aliança, mais ligada ao Bolsonaro, vai dar a conotação de que o Bolsonaro está me ajudando, que eu sou do Bolsonaro. Karina comprou a ideia. Mas tudo bem. Até então estava tudo bem. Né? A partir da hora que elas começaram a utilizar o argumento de que nós estávamos descumprindo uma ordem do Bolsonaro, aí começou a ficar ruim para a gente também. A gente teve que começar a se posicionar. Então, elas começaram a usar isso aí, isso de um dia para o outro. Assim. Então, foi uma bola de neve. A Zambelli também, a Carla Zambelli também se posicionando nesse sentido e falando algumas opiniões dela, umas defesas, só olhando para a defesa da Daniela, não olhou a conjuntura, não tentou entender o panorama político, não escutou o outro lado, simplesmente pegou os argumentos de defesa da Daniela e jogou aos ventos. Total irresponsabilidade dela. Então, eles tentaram fazer isso. E aí colocou a gente também aos lençóis. Além de dizer que a gente estava com o Júlio Garcia, disse que a gente estava traindo uma determinação do Bolsonaro. Duas coisas mentirosas. Duas coisas que não existiram. O do Bolsonaro, para ficar bem claro, quem ligou para a gente um dia antes foi um assessor de um ministro, que para mim não tem validade nenhuma, para dizer que existia uma orientação para salvar a Daniela. E eu falei o seguinte, olha, a questão não é essa, é mais do que isso. Tem situações aqui que precisam ser revistas. A gente tentou e está tentando ver uma forma, mas não está fácil. Não, mas é só passar aí e tal. Essa foi a primeira coisa. Isso foi de tarde, na quarta-feira, um dia antes. Às 6 horas, quem me ligou foi o Eduardo Bolsonaro, falando o seguinte, olha, Jacé, eu queria saber como é que está o processo aí, porque eu fiz um tweet fazendo como se fosse uma menção honrosa para a Daniela. Eu achei até que ela já tinha caído, ele falou isso para mim. Eu achei até que ela já tinha caído, eu fiz um tweetzinho só para dizer que ela não era igual Moisés, mas eu vi que o pessoal está usando isso aí para salvar ela, enfim, eu estou ligando para saber como é que está a situação. Eu falei para ele, é assim, tá difícil. Se nós salvar ela, vamos salvar Moisés e tal. No final ele falou assim, e eu falei para ele, quem me ligou foi o pessoal lá da Segov. Falei para ele, né? Aí ele assim, se o pessoal da Segov falou para vocês fazer isso, então faz ao contrário, tipo, desdenhando, mostrando que não tem confiança nesse ministério.
E ainda falou que era para a gente fazer o que a gente deveria fazer, se não tinha como salvar, era para a gente dar continuidade no nosso planejamento. Deixou a gente muito à vontade. E não falou em nenhum momento do pai dele, se o pai dele estava envolvido ou não. Não falou. Essa foi a segunda coisa. A terceira coisa, a CUFA estava tendo uma discussão no grupo da Aliança, onde estavam se debatendo isso aí, estavam nos criticando, e que nós tínhamos que votar na vice, nós tínhamos que votar na vice. E eu fiz a pergunta lá no grupo, olha só, a questão não é ajudar a vice, a questão é, vamos salvar o Moisés? Perguntava. Lá estavam todos os deputados estaduais, federais, todos que são ligados ao Bolsonaro, estão nesse grupo. Mas só uma meia dúzia que estavam se posicionando. E ninguém respondia. Não, porque a vice é nossa, que não sei o quê, não sei o quê. Eu perguntei de novo. É para salvar o Moisés? Respondi, perguntei de novo. Ninguém respondia, ninguém falava nada. Daqui a pouco a CUFA me ligou. Aí, José, eu vejo ali e tal, não sei o quê, tá difícil, né, não sei o quê. Mas assim, eu falei com o Bolsonaro, e o Bolsonaro falou que se tiver que salvar a vice, se tiver que salvar o Moisés em detrimento da vice-governadora, é para fazer. Aí eu falei para ela, olha, vocês vão me perdoar. Esse tipo de coisa eu não vou fazer assim. Se existe esse interesse isso é coisa séria, amanhã talvez o dia mais importante para mim nesses 1 ano e meio de mandato. E para mim tomar uma decisão dessa, olha, o presidente tem que me ligar pessoalmente e ainda assim eu vou tentar explicar para ele a situação. Vou dizer para ele quem é o Moisés, se ele não tem conhecimento de quem é o Moisés. Para daí, se ele realmente tiver interesse nisso, eu com o coração apertado ia ver o que eu ia fazer ainda. Mas se ele não me ligar pessoalmente, não vai ter nem conversa. Então, e ele tem que me ligar até amanhã meio-dia. É claro que eu fiz isso como forma de desafiar ela, que realmente o Bolsonaro estava dentro desse processo. Não, porque eu sabia que não estava. Então eu fiz um desafio. Não, ele me liga então. Eu estava desafiando ela e ela diz, mas ele é presidente. Mas ele tem interesse, uma coisa que é importante, se ele quer intervir aqui numa decisão do Estado, e ele não ter coragem de me ligar, e eu estou sempre à disposição dele, e não quiser me ligar para tentar interferir, então é porque não tem. Então, eu não ia tomar esse tipo de decisão pelo disse que me disse. Então, eu falei. Então, eles foram covardes no final, elas. Usaram o nome do Bolsonaro em vão, criaram uma narrativa de que era ela ou o Júlio Garcia, nos colocando como cupicha do Júlio Garcia, usaram uma estratégia totalmente equivocada, errada, me colocando numa situação que eu nunca fui, de traidor ou de fazer conluio com quem quer que seja, e isso o tempo vai mostrar, porque se ele chegar a assumir o governo, todo mundo vai ver que eu não tenho nada com esse governo, não tenho ligação nenhuma com o Júlio, não vou indicar ninguém para cargo nenhum, mas isso só o tempo vai mostrar. Mas está guardado no coração o que elas fizeram. E o que elas fizeram foi coisa de gente mau caráter. Porque mentiram para as pessoas, botaram as pessoas contra a gente por interesse, sei lá qual é o interesse real da Karina Cufa e essa ambição pelo poder da vice-governadora. Então é isso. Esse é o panorama político da situação da CUFA e da vice-governadora nessa estratégia errada que elas assumiram. E mesmo que nós, do PSL, os 5 que votaram contra ela, tivéssemos votado, ela teria 11 votos. Ainda não alcançaria os 14 votos. E por que José, sabia que não ia ter os votos, por que então vocês não votaram nela? A gente não sabia quantos votos ela ia fazer. E a gente não queria salvar ela porque ia salvar Moisés depois. Entendeu? Então, mas tem argumento técnico para a gente botar ela no rolo, porque ela realmente tinha. E, então, assim, não deu. Se a gente salvasse ela ali, votasse nela e daqui a pouco, por acaso, salvasse ela na segunda votação, que era o Moisés, o pessoal ia ver que já tinha salvado a vice, então ia salvar o Moisés também e não ia adiantar nada o nosso planejamento todo, que era derrubar ele. Então, essa era a nossa situação aqui. E só quem estava dentro do jogo e acompanhando tudo é que sabe. O pessoal que está na rua acha que seria uma coisa fácil. Era só votar na vice, não derrubar e estava tudo certo e correr para o abraço. É muito mais complexo do que isso. Após
essas explicações que você deu aqui, realmente, acho que o pessoal que estiver assistindo aí vai mudar um pouquinho a concepção se ainda estiver apoiando aí a Daniela Rainer em alguma forma. Porque essas falas que você falou aqui, realmente, sim, eu tinha uma posição já meio que no meio ali, falando, pô, talvez possa ajudar e tal, mas depois dessas falas que você deu aqui, realmente é algo bem complicado de fazer, tentar salvar a vice-governadora. Mas, deputado, a gente já vai caminhando agora para o final da nossa live aqui. Pô, eu queria pedir para você deixar um recado para o pessoal, sua expectativa agora, assim, quando que o senhor acha assim que deve decidir se vai ou não vai ali, em quanto tempo mais ou Olha, menos, tem alguma expectativa ou não? se for pelo interesse político da maioria dos deputados, eles vão querer jogar isso aí para até para depois do ano que vem, para ter uma votação indireta. Eu torço para que seja resolvido esse ano, em caso de impeachment, que ele seja cassado esse ano, a chapa, e no caso de ser a chapa, né? E para ir para uma eleição direta, certo? Para ir para uma eleição do povo, o povo escolher. Então, a minha expectativa é essa. Agora, o que eu acho que deve acontecer é que isso se estenda até ano que vem para uma eleição indireta. Eu não sou favorável a uma eleição indireta, em nenhuma circunstância. Eu acho que quem tem que votar é o povo e não a Assembleia Legislativa. Eu realmente não me sinto confortável em a gente da Assembleia Legislativa definir o próximo governador. Eu não sei nem como é que vai ser a minha postura nisso. Com certeza, vou decidir o que eu posso decidir é pelo meu voto, e meu voto vai ser coerente, dependendo das opções que tivermos, vai ser nulo. Então, isso aí vou decidir lá na frente. Mas o ideal seria que fosse uma eleição direta do povo. Então, vai depender muito aí do processo. Agora, se eles decidirem renunciar, por exemplo, e renunciarem por agora, ou não demorarem muito, uma eleição vai ser direta. O povo escolhe e começa do zero. Ah, mas a gente vai perder a oportunidade. Vamos começar do zero de novo. Bolsonaro abençoa algum aqui e a gente vai e vamos botar o cara de novo. Tem força para isso. Né? Tá certo que a gente perdeu um pouco da moral com esse governador aí, mas procurar botar alguém que tenha se mostrado alinhado até então. E aí fazer força, colocar e começar do zero para tentar recuperar essa nossa moral aqui, que com o governador Moisés a gente perdeu. E se por acaso a Daniela se salvar e o Moisés não, beleza, vamos lá. Que ela faça um bom governo, como eu sempre falei para ela, não queria nada do governo dela. Apesar de ela ter oferecido, apesar de ela dizer eu quero fazer um governo junto e tal, ela falou assim, não quero nada do teu governo. Se tu chegar lá, eu só quero que tu faça um bom governo. O meu apoio aqui tu vai ter. Como eu sempre falei para o governador Moisés, tu nunca precisa vir aqui no meu gabinete para pedir apoio para porra nenhuma. É só tu mandar o projeto for bom, vou abraçar a causa. Então, como eu sempre fiz, no ano passado, eu fui o deputado mais ferrenho contra o governador, nas falas, nas críticas, mas fui o segundo deputado que mais votou com os projetos do Moisés na Assembleia Legislativa. Porque uma coisa é o meu desalinhamento político com ele, outra coisa são os interesses de Santa Catarina. Os projetos bons eu sempre apoiei, independente eu não ficava fazendo birra, não boto questão Santa Catarina à frente da minha oposição política a ele. Até esse ano, continuo votando nas coisas boas, eu voto com o governador sem problema nenhum, isso nunca foi problema. Então, eu não tenho interesse em governo executivo enquanto eu for deputado estadual. Eu sou deputado estadual, não quero ficar me envolvendo com o governo executivo, porque a minha missão como deputado é fiscalizar o governo e não estar lá dentro envolvido e depois ficar comprometido com o governo, não poder fiscalizar, não poder criticar e não poder apontar os erros. Então, eu tenho essa conduta e eu jamais faria composição com o governo se eu não tivesse extrema confiança em quem está governando. Eu não conheço a vice-governadora, eu conheci ela na eleição, assim como era o Moisés. Eu não sei se ela vai lá, eu não sei, eu nunca vi ela na política. Por mais que ela está alinhada, ok, é um bom começo. Mas não sei como é que vai ser. Teria que ver para ver. O Júlio Garcia, fisiologista, é um cara, a pessoa dele, se tu conversar com ele, todo mundo gosta, é um cara agradável, mas tem seus problemas na justiça, é de um partido fisiologista, pessoal que quer espaço, que quer as coisas dessa forma. Eu não concordo com isso. Não tem como eu fazer parte de um governo dele.
Então, nunca conversamos, e acredite, nunca conversamos sobre isso. Ele nunca me ofereceu nada. Nós estávamos, sabe aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Nós estávamos nessa, ele tem o interesse dele, eu tenho o meu, quero derrubar o Moisés. Se ele tem outro interesse escuso com isso, o problema dele. Depois que ele chegar lá, ele vai ser meu alvo também. Né? Então, nesse momento, a gente tem os mesmos objetivos, que é derrubar o governo. Tem motivos técnicos para isso e cada um com seus objetivos políticos. O meu é simplesmente dar a resposta por ele ter sido um traidor da causa que eu elegeu. Deputado, agora realmente essa live foi muito esclarecedora. O pessoal que deve estar assistindo e vai assistir posteriormente realmente deve gostar, porque realmente são fatos concretos, informações relevantes. Então, deputado, muito obrigado aí por essa live aqui, você deu seu tempo para falar com a gente aqui. Te agradeço bastante aí, nosso muito obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade, amigo. Eu vou também estar compartilhando o link dessa live, porque ainda tem muita gente que tem realmente dúvidas, né, sobre este assunto. E isso pode sim estar esclarecendo aí a dúvida de muitas pessoas. E obrigado pela oportunidade aí, tá bom? Muito obrigado. Não, que isso. Nós te agradecemos. Muito obrigado, forte abraço aí. Valeu, Obrigado a todos pela audiência aí. Valeu.